Bom dia, irmãos. É, Mais uma vez, com muito temor pela palavra do Senhor, que nós estamos aqui para estudarmos a lição que nos foi proposta nessa semana, uma lição tremendamente séria, urgente e que precisa receber de nós a devida atenção, porque nós já acabamos de ler, através dos dois textos que foram propostos, a seriedade daquilo que o Senhor Jesus ensinou sobre o juízo a que está, ao qual está preparado para aqueles que rejeitam as verdades de salvação. É interessante quando nós observamos a mensagem que é pregada pelo mundo, porque as pessoas, na sua grande maioria, não desejam, não esperam ouvir sobre juízo, não se preparam para isso, não se preocupam com isso. Conta uma pequena história que um professor, interrogando o seu aluno, ele pergunta: você está estudando agora e quais são os seus objetivos nos próximos anos? E ele responde: olha, eu estou estudando porque eu quero me formar e eu quero ter um bom emprego. Mas e depois que você atingir o seu objetivo de ter um bom emprego? Eu pretendo constituir uma família, encontrar uma boa esposa, ter os meus filhos, criar os meus filhos. Mas e depois? E depois? Ora, depois eu vou me aposentar, depois que eu já tiver trabalhado bastante, né, Vantuí? 12 horas por dia, né, que nós falamos ontem. 12 horas por dia. Depois que eu já tiver o meu bom salário, a minha boa aposentadoria, eu pretendo viajar bastante, conhecer muitos lugares. Tem tantos lugares bonitos para a gente conhecer, não é mesmo? Mas e depois? Aí depois, né, depois a gente vai ficando velho, né? A gente vai ficando velho e aí você começa a gastar o dinheiro com outras coisas, né? Gastar com os médicos, com as farmácias. E aí eu pretendo ter uma boa velhice, segura, né? Amparado. Mas e depois? Ora, depois é aquilo que nós falamos ontem, né? Existe uma certeza, é de que um dia a morte vai chegar. A morte vai chegar. E depois? O Senhor Jesus, ele estava falando sobre esse depois. E eu queria que a Priscila não, hoje não é a Priscila que está ali, não, olha só, o Lucas vai colocar para a gente o texto áureo, Lucas capítulo 12, mas pode colocar o versículo 4 também, 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Pode deixar esse versículo aí. Se a gente ficar só nesse texto áureo aqui, já seria o suficiente para que todos nós saíssemos daqui com essa certeza no coração, e também àqueles que nos ouvem e que ainda não se prepararam adequadamente para esse momento do depois, saíssem daqui tocados pela palavra do Senhor. Porque esse texto, esse versículo, ele já traz pelo menos 3 certezas ali infalíveis. Porque ali o Senhor Jesus, ele fala sobre
algo que existe após a morte. Temei aquele que depois de matar. Ora, mas existe algo depois da morte? Tem muitos que não acreditam nisso. Tem muitos que acreditam que depois da morte não haverá um juízo. Mas o Senhor Jesus é muito claro ao dizer que existe alguém que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Ou seja, existe um juízo, existe um juiz e existe uma pena, uma condenação. E essa condenação é o inferno. E de quem o Senhor Jesus estava falando nesse versículo? Quem é aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno? Ele estava falando dele mesmo, o Senhor Jesus. É isso que ele estava falando para aquelas pessoas ali. Olha, vocês não precisam ter medo dos homens. E às vezes a gente não fica com medo dos homens, até nós, não é mesmo? A gente fica pensando, nossa, mas a gente olha lá fora como as coisas estão acontecendo, os rumos que esse mundo está tomando e o que nós temos visto em relação às autoridades, a decisões que são tomadas, e nós ficamos com medo. Ora, mas daqui a pouco isso vai chegar na gente, né? E o que vai acontecer quando nós formos proibidos de abrir essas portas, de anunciar livremente o Evangelho? Será que nós vamos chegar a ser presos porque nós vamos pregar a palavra do Senhor? Porque em muitos lugares isso é uma realidade. As pessoas são presas e condenadas por confessarem a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós nos tomamos, às vezes, com medo dos homens, com medo das circunstâncias, quando na verdade o Senhor Jesus ele fala claramente que nós deveríamos temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A esse temei. Esse é um alerta extremamente sério para todo aquele que ainda não aceitou a Cristo e não recebeu a Cristo como seu Salvador. Existe um depois da morte. Existe um juiz. E esse juiz santo, justo, é o Senhor Jesus Cristo. E existe uma pena para aquele que rejeita ao Salvador, que também é Jesus Cristo. E essa pena é o inferno. Como nós lemos no texto ali em Marcos, o irmão Adriano acabou de ler, onde o seu bicho não morre, onde não há fim, uma condenação eterna. Essa é a pena para aquele que rejeita a Cristo como seu Salvador. E esse também precisa ser um alerta para nós, que já somos crentes. Olha o que está escrito lá em Isaías, capítulo 51, versos 12 e 13. Isaías 51, 12 e 13. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal,
ou o filho do homem que se tornará em feno, e te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir? Onde está o furor daquele que te atribulava? O que é o furor do homem diante do furor daquele que criou os céus, que estendeu os céus, que fundou a terra? É desse que nós precisamos nos lembrar. Às vezes, nós estamos tão presos a atender às expectativas das pessoas que nós nos esquecemos a quem nós servimos. A quem nós servimos? Nós servimos ao Deus Criador dos céus, aquele que fundou a terra. E aquele que serve a esse Deus não precisa se prender às expectativas que as pessoas depositam em nós. Aquele que serve a Deus não fica esperando pelo aplauso das pessoas, não fica esperando pela aprovação das pessoas, porque ele serve a Deus. Servir a Deus, nós precisamos nos lembrar a quem nós servimos. E eu queria, dentro desse assunto, compartilhar né? Pode falar. Vamos lá em Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9. Eu queria compartilhar com vocês algumas das leituras que foram propostas durante a semana. Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 9. A mensagem de João Batista para aquelas pessoas. Olha só. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Deixa aí um bocadinho, volta naquele ali. Olha só a mensagem de João Batista. Olha como era uma mensagem forte, uma mensagem impactante e uma mensagem não muito boa de se ouvir. Porque ele chamava aquelas pessoas que estavam ouvindo ele de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Em outras palavras, de que maneira vocês acham que vocês vão escapar da ira futura? Será que vocês acham que... E aí a gente precisa entender o contexto, né? O povo estava há 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. E João Batista aparece no deserto com essa mensagem. Só que o povo estava muito confortável na sua religiosidade. As pessoas estavam seguras, entre aspas, naquilo que elas praticavam dia após dia, semana após semana. Porque nos dias de festividades elas estavam ali presentes, elas estavam participando frequentemente no templo, elas estavam com a sua religiosidade em dia, achando que estavam seguras. E aí aparece um homem dizendo: vocês acham que vocês vão escapar da ira futura com a sua religiosidade, com os seus ritualismos? Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? E ele continua no verso 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai.
Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Deixa aí um bocadinho no 8 aí. Olha só, eles estavam tão seguros que eles achavam que a sua filiação através de Abraão os manteria seguros ali. Que através da sua filiação, da sua descendência de Abraão, eles poderiam ter segurança nos seus ritualismos, na sua religiosidade aparente, simplesmente falsa, de palavras, mas não de ações e gestos. Pregavam uma coisa, mas viviam exatamente o contrário daquilo que pregavam e achavam que poderiam estar seguros na sua religiosidade. Mas João Batista diz para eles: ora, não pensem que vocês estão seguros por serem filhos de Abraão, porque até dessas pedras o Senhor pode tirar filhos de Abraão. Isso não traz segurança. A sua religiosidade não traz segurança. E eu sei, porque eu conheço e você conhece, muitos que estão seguros na sua religiosidade. E muitos desses convivem conosco dia após dia, no nosso trabalho. Eu tenho colegas que são piedosos, extremamente, pessoas boas mesmo, pessoas que praticam talvez uma vida até mais piedosa do que a minha, provavelmente, seguros na sua religiosidade, mas que precisam entender que a sua religião, a religião dos seus pais, a sua filiação não traz segurança. Porque como o Vantuir leu ali, só há um que pode julgar, e este um é Jesus. E só há salvação nele, em Jesus. Não é na religião. Não são nas boas obras. E é essa mensagem que João Batista estava trazendo para aquelas pessoas. O escritor da revista diz o seguinte: enquanto alguns se consideram espertos o suficiente para escapar da ira vindoura, a realidade é que esse dia os pegará de surpresa. A religiosidade, moralidade e suas desculpas não poderão absolvê-los. Não poderão absolvê-los. Eu conheço pessoas que se dizem religiosas, mas passam o ano inteiro vivendo da forma que querem viver, praticando aquilo que querem praticar, mas nos momentos de festividades, no momento de deixar comer certas coisas, eles são fiéis. São fiéis. Passa ali uma semana sem comer aquilo e tal, e está tudo bem. E para o resto do ano está tudo certo, né? Achando que estão seguros. Mas nós, como igreja, precisamos alertar essas pessoas que não há segurança na religião. Não há segurança nesses ritualismos. Só há verdadeira segurança e verdadeira paz em Jesus, quando nós o reconhecemos e recebemos como Salvador. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Olha só, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. João Batista perguntava para aquelas pessoas: quem vos ensinou a fugir da ira futura? E como nós podemos fugir da ira futura? Senão através de Jesus. Aquele a quem o Senhor Deus ressuscitou dos mortos, é Ele que pode nos livrar da ira futura. Por meio da fé, não por meio de obras, como está escrito lá em Efésios capítulo 2. A fé que produz frutos que revelam o verdadeiro arrependimento, como João Batista anunciava. João capítulo 3, versículos 35 e 36. Olha só, o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho
não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ira de Deus? Ira de Deus. Deus irado? Deus agindo com juízo, condenando? Tem muita gente aí fora que, se você falar isso com elas, elas vão, né, Vantuí? Elas vão estranhar. Mas que Deus é esse? Blasfêmia. Que Deus é esse a quem você serve? O meu Deus é um Deus de amor. Deus de amor, mas um Deus também da mesma forma justo. E que ao culpado não tem por inocente. Essa é a grande mensagem dessa lição, que precisa alertar a todo aquele que ouve essa mensagem, que o Senhor Jesus é aquele que pode lançar no inferno aquele que rejeita essa verdade, de que só há salvação nele. Pode falar. A gente vê a acusa de Satanás quando induz algumas pessoas a darem certa desculpa de como assim, um Deus tão bom não poderia condenar eternamente alguém que viveu uma vida de 80 anos só pecando. O cara viveu só 80 anos pecando porque vai ser condenado eternamente. Então, eu acredito, não sei se é todos os adventistas, mas pelo menos uma parte que acredita nisso, que a condenação não é eterna. Você vai sofrer um determinado período de tempo correspondente à sua vida e depois, sei lá o que acontece, deve ser salvo depois, eu não sei. Como nós lemos lá em Marcos, né, a condenação do inferno é eterna, né? É uma condenação onde o fogo não se apaga, onde o seu bicho não morre. Bota a expressão nunca. Nunca se apaga. Nunca. Exatamente, Para nunca. sempre. Eternidade. Eternidade. O Senhor Jesus, ele, no Evangelho de Mateus, ele também fala a respeito dessa condenação. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24, de 24 a 30, o Senhor Jesus ele conta uma parábola bastante conhecida. E ela diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E o Senhor Jesus ele conta essa parábola, mas como o Guilherme, né, tem falado bastante aí nos estudos que ele tem feito, o Senhor Jesus falava por parábolas exatamente para que as pessoas não entendessem exatamente aquilo que ele queria ensinar. E passa um certo tempo, quando seus discípulos ficam sozinhos com ele, eles perguntam ao Senhor Jesus: olha, o que queria dizer aquela parábola do joio que o Senhor contou? Nós não entendemos nada. Explica para a gente. E ele vai explicar a partir do verso 36. Coloca lá, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos.
Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, olha lá, o juiz, o justo juiz, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é um lugar de choro e ranger de dentes. O escritor da revista diz o seguinte: o inferno é um lugar horrível, assustador e perturbador. Deus determinou a existência do inferno para manifestar a sua ira contra os anjos caídos e os homens que o rejeitam. Isso está lá em Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus 25, 41. Está escrito assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha aí o que a gente falou, ó. Condenação eterna, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi preparado para a humanidade. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que rejeita Cristo como Salvador terá essa mesma condenação. O inferno, um lugar onde há choro e ranger de dentes. Mas nós não precisamos ir para lá. Porque o Senhor Jesus é a nossa propiciação. É aquele que pagou um alto preço para nos afastar da ira de Deus. Coloca lá, Lucas, 1 João capítulo 4, verso 10. 1 João 4, 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Ele é quem pagou o preço pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser libertos da condenação do inferno. Pode falar, irmão. Eu acho que eu ouvi essa mensagem também. Acho que alguém colocou lá no grupo da igreja essa semana, né? Pode falar, ué. Sim. É interessante que as pessoas não querem ouvir falar do inferno e muitas vezes nós também não falamos sobre essa realidade. Mas você lembra da mensagem de João Batista? Aquelas pessoas estavam confortáveis na sua religião, nos seus ritualismos, na sua vida de aparência, mas a mensagem de João Batista era uma mensagem tremendamente dura. E nós lemos que as pessoas iam até ele para ouvir aquela mensagem. E às vezes nós tiramos essa mensagem do púlpito. Nós não falamos sobre inferno, sobre condenação. Eu acho que muitos aqui devem lembrar do irmão João Mendonça. Lembra do João Mendonça? Uma vez conversando com a dona Leia, ela contando, né, que o irmão João Mendonça estava muito ruim de saúde. Muito ruinzinho mesmo. E a gente tudo achando que ele partiria antes da esposa dele, né? E a dona Leia falou que uma vez foi lá fazer uma visita para ele ruim na cama, e ela foi dura com ele lá. Ela falou com ele: olha, se você morrer, você está morrendo. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. E aquele homem se converteu. Se converteu, levantou daquela cama, ainda viveu mais do que a esposa dele. As pessoas precisam ouvir que existe um juízo, que existe condenação. Porque lá fora elas não vão ouvir isso. Lá fora elas vão ouvir mensagens que elas querem ouvir. Mensagens de prosperidade, de que Deus é um Deus de bondade, de misericórdia, de que lá no final
vai haver um jeitinho ali de você pagar pelos seus pecados da sua vida e você vai para o céu também, todo mundo vai para o céu. Essa é uma mensagem que agrada aos ouvidos, mas não é a mensagem da palavra do Senhor. Muitos acham também que morreu, acabou, né? Então vou viver minha vida aqui tranquilo, porque não tem um depois, né? Mas nós lemos lá no texto áureo, no início da lição, né, o Senhor Jesus ensinando que existe um depois da morte. E esse depois da morte, para aquele que não aceita Cristo como Salvador, é um inferno. É um inferno, a condenação eterna. Pode falar. Talvez assim, uma coisa que ainda piora mais essa condenação eterna, quando a gente estuda sobre as duas mortes e as duas ressurreições, essas pessoas vão ser lançadas vivas na condenação, porque elas vão ser ressuscitadas para participar do juízo. Após isso vem a segunda morte. Depois da segunda morte não tem outra ressurreição. Elas vão ser lançadas, não simplesmente a alma dessas pessoas, mas vão ser o corpo inteiro e a alma lançados no inferno. Elas vão sentir a condenação. Não vai estar lá dormindo tranquilo no inferno, não é? Não é bem isso que a palavra do Senhor diz. Isaac, eu estava pesquisando aqui agora, Jesus ele fala mais do inferno do que do céu. E a Bíblia, o amor de Deus e a ira de Deus também são bem próximos. Entendeu? Só que Satanás ele induz as pessoas a ouvir sempre sobre o amor de Deus, que realmente é grandioso o amor de Deus, né? Mas a ira de Deus, ela é também um dos seus atributos, né? das suas características. Né? O que Paulo escreve? Romanos 11, 22. Olha só. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Severo. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Ou seja, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Da mesma forma que ele é bom para com aqueles que o buscam e que são fiéis a ele, ele também é severo com aqueles que o rejeitam. Uma pessoa perguntou ontem como enfrentar o mundo espiritual. Como não ser tentado no mundo espiritual. Eu falei assim, o mundo espiritual só tem ação na gente se a gente permitir. Isso é Bíblia. Não tem esse negócio que está só se a gente permitir. Qual que é a receita? Tiago. Chegai-vos a Deus, né? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, o mundo espiritual existe? Existe. Mas qual a ação que ele tem em nós? Ele tem ação em nós quando nós damos brecha. O que o Salmo vai dizer? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Qual é a minha conduta? De temor? Qual a minha conduta? É de aproximar de Deus? Não, minha conduta é sem temor e minha conduta é longe de Deus. Então, eu sou vulnerável ao diabo que está ao derredor. Isso é lógico. Não existe coisa milagrosa. Ah, não, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, senão Satanás vai me engolir. Não, ele só vai te engolir se você estiver fora da área de proteção. Aquele que nós servimos é maior do que tudo esse mundo. A gente tem que viver na tranquilidade desse sentido. Mas a gente quer viver dissolutamente, de qualquer maneira, vai estabelecendo isso. Volta lá no texto áureo, né? As pessoas temem muito o diabo, né? Fala-se muito, o diabo está agindo na minha vida, não sei o quê, mas quando deveriam temer ao Senhor primeiro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como diz a sua palavra. E o... Hein? Não pode falar. A pior coisa que existe nesse mundo
Senhor Jesus, naquele texto de Marcos, que nós lemos no início, ele fala ali, né, que seria melhor a gente arrancar até os nossos próprios membros do que sofrer a pena do inferno. Seria melhor que, se o meu braço me faz pecar, seria melhor que eu cortasse ele fora. Antes ficar sem braço, sem um olho, sem uma perna, do que sofrer a pena do inferno. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Mas da mesma maneira que no inferno há choro e ranger de dentes, em Jesus existe paz, alegria e consolação. Salmos 16, verso 11. Salmos 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Perpetuamente. Cabe a nós, a cada um de nós, escolhermos qual será o nosso destino. Com Cristo ou sem Cristo. E só quem pode tomar essa decisão é você. Ou o inferno sem Cristo, onde há choro e ranger de dentes eternamente, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou com Jesus, onde há a vereda da vida, onde há abundância de alegrias, onde há delícias perpetuamente. Nós falamos que muitas pessoas não veem em Jesus esta pessoa de juízo, de juiz, e que não creem que Deus pode mandar alguém para o inferno, né? Mas o escritor da revista nos faz pensar em alguns exemplos do passado e que servem de alerta para o futuro. Olha só o que Pedro escreve lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. E isso precisa servir de alerta a todo ser humano. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as à cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências de imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Coloca o 12 também. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Os exemplos do passado estão aí, para aquele que quiser ver. O Senhor não perdoou àqueles do passado que rejeitaram a sua palavra. O Senhor não perdoou aos anjos que caíram e pecaram e os lançou no inferno. O Senhor não perdoou aquelas pessoas que viviam de acordo com o seu próprio coração nos tempos de Noé. Foi Deus quem exerceu o juízo sobre aquelas pessoas. E se alguém prega que Deus não pode executar juízo, o exemplo está aí.
Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que rejeita a palavra do Senhor está sujeito ao juízo, ao dia do juízo. Da mesma forma como o Senhor agiu com juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Pessoas que viviam da forma que queriam viver. Escolheram viver assim, mas um dia o juízo do Senhor chegou para eles. E da mesma forma, esse é o alerta para o futuro, para aquele que escolhe viver de acordo com o seu próprio desejo, com o seu próprio coração. O juízo de Deus é uma realidade. E como está escrito em João capítulo 3, versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Se você quer escapar da ira futura, se você quer estar livre do dia do juízo, só há como fazer isso crendo no nome do unigênito Filho de Deus, crendo em Jesus como Salvador. Mas o juízo final, esse dia do juízo, ele não é para os crentes. Não é para aqueles que têm Cristo como Salvador. Olha o que está escrito em João, capítulo 5, versos 19 a 29. A partir do 19, pode falar. Jesus, todos os milagres que Jesus fez aqui nessa terra, todos os milagres, foram todos eles incompletos. Todos os milagres que Jesus fez nessa terra foi incompleto. Nenhum milagre foi completo. Né? Quando ele ressuscita Lázaro, milagre incompleto, Lázaro morreu depois. Quando ele faz que enxergar, milagre incompleto, o cego morreu depois. Mas a missão dele foi completa. A missão dele foi completa. Qual a missão? Salvar aquele que se havia perdido. Salvação é algo completo. E também condenação. Entendeu? Então essa missão dele, ele vem trazendo duas verdades. Limpar a eira, trigo no celeiro, palha no fogo eterno. É a questão do joio e do trigo. Então a missão dele foi completa. Agora os milagres não. Todos os milagres que aconteceram nas nossas vidas, eles são incompletos. Nós vencemos uma batalha aqui, somos salvos ali, somos curados aqui, né? Mas se nós não tiver Jesus, todos os milagres vão ser incompletos nas nossas vidas. E é triste, né, quando a gente vê que as pessoas estão preocupadas com milagres que duram tão pouco, né? Uma cura que às vezes vai passar uns anos e a morte vai chegar. Como foi com Ezequias ontem, né, que nós estudamos. O Ismael trouxe a mensagem ontem sobre Ezequias. 15 anos a mais de vida, mas a morte chegou do mesmo jeito depois. Né? Às vezes, um milagre, né, outro milagre aí que às vezes as pessoas consideram, né, consegui, trabalhei, consegui minha casa própria, vai ficar por aí. Exato. Estava vendo até o próprio, muitos relatos, pessoas que foram curadas pelo dom de Deus, né? Onde estão elas hoje? Receberam cirurgia espiritual, foram curadas, coração, um monte de negócio. Onde estão elas hoje? Pois é, e as pessoas não querem ouvir sobre o verdadeiro milagre, o milagre da salvação, o milagre do perdão dos pecados que livra da ira futura, da ira eterna, como nós falamos. Mas o juízo final, ele não é para os crentes. E eu queria ler com vocês o texto ali em João capítulo 5, a partir do verso 19. Olha só. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha só o versículo anterior, volta no anterior, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Pai, Deus Pai e Deus Filho, com o mesmo padrão de justiça. Da mesma forma que Deus Pai é justo, Deus Filho também tem o mesmo padrão de justiça. E ele continua, coloca lá no 24 agora. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. E aí eu queria fazer uma pausa aqui. Aquele que crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação. Será que todos aqui, nesta manhã, já creram? Já creram em Cristo como Salvador? Para que possam não entrar em condenação? Será que aqueles que nos ouvem nas suas casas, tem pessoas que nos ouvem que às vezes a gente não sabe nem que estão nos ouvindo, vão nos ouvir depois? Será que todos já creram nesse Salvador? Aquele que foi enviado por Deus Pai para trazer vida eterna. E aquele que crê não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O Filho do homem, Jesus, perfeito Deus e perfeito homem. Ninguém poderia executar juízo tremendamente justo como Jesus, porque ele é perfeito homem. E ninguém melhor para avaliar e julgar a humanidade do que alguém que entende perfeitamente da humanidade. Deus homem, capaz de avaliar a humanidade com perfeita justiça. E por isso Deus o Pai deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. O próximo. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. É o que o Lucas falou agora há pouco ali. Duas ressurreições. A ressurreição da vida para os que fizeram o bem. Ele está falando aqui de fazer o bem, boas obras? Nós já lemos os versículos anteriores, que fazer o bem aqui é fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É que nós crêssemos naquele que Ele enviou, Jesus, perfeito Deus e perfeito homem. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, que rejeitaram a Jesus, para a ressurreição da condenação. O juízo, então, não é para o crente, é para aquele que rejeita a Cristo como Salvador. Vamos ler ainda Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado, isso aqui é fantástico, esse versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Se você é um salvo por Cristo, saiba que todas as suas ofensas já foram pagas em Cristo através da cruz. Ele riscou a cédula que era contrária a cada um de nós, aquela que registrava a nossa dívida como pecadores, perdidos. Ele riscou, ele rasgou e colocou e cravou na cruz, nos libertando da condenação do pecado e do inferno. Irmãos, se nós já somos crentes no Senhor, esta verdade precisa nos impulsionar a vivermos para a glória dele, a servirmos melhor ao Senhor do que aquilo que nós temos feito, a vivermos uma vida digna do sacrifício que ele realizou na cruz por nós, porque a pena foi paga através de Cristo. Cristo nos libertou da condenação. Como eu não posso buscar servi-lo melhor? O que nós temos feito em prol daquele que riscou toda a cédula que era contrária a nós e cravou na cruz, derramando ali o seu próprio sangue? Muito motivo para ser pessoa melhor. Muitos motivos. Para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Né? Porque nós temos dois motivos. Nós somos salvos, fomos comprados, nossa dívida foi paga. Né? Então nós podemos ver despreocupado aqui para poder ser uma pessoa melhor. Né? Nós podemos ver despreocupado para ser uma pessoa melhor. Porque a nossa dívida foi paga, nós temos o Senhor garantido, nós temos o Senhor como Salvador. Nós podemos ter liberdade para acertar. Nós temos liberdade para produzir fruto de arrependimento. Né? Então essa é a cobrança de fazer a nós mesmos, não é para o outro. É olhar para a gente e falar assim, gente, por que eu sou tão ruim se eu tenho tantos benefícios? Né? Então, essa é a pergunta para nós mesmos. Eu estava lendo um comentário, né, sobre isso, que às vezes a gente fica tão indignado com algumas injustiças que a gente vê nesse mundo, né? Condenações injustas, e a gente fica pensando, poxa, mas o Senhor Jesus sofreu a condenação mais injusta de todas, porque ele não tinha pecado, mas ele sofreu a pena pelo nosso pecado. E dessa maneira, se nós sofrermos algum tipo de injustiça nesse mundo, por causa de Jesus, nós podemos estar tranquilos, descansados nele, porque se ele sofreu uma condenação injusta, será que nós poderíamos esperar algo melhor desse mundo para aqueles que escolhem servir a Jesus? Nós podemos descansar, mesmo que o mundo haja com injustiça, diante daqueles que escolhem servir a Jesus, nós podemos estar descansados nele. E olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, os versos 19 a 21. Nós estamos caminhando para o final. Romanos 12, 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. De quem é a vingança? As pessoas têm perdido tempo nesse mundo aí, têm perdido tempo querendo lutar contra certas injustiças. Só que esse mundo aqui é isso mesmo. Esse mundo é um mundo de injustiça. E o Senhor, ele nos diz, olha, dai lugar à ira, porque a vingança pertence ao Senhor. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Próximo. Portanto, olha só que interessante. É fácil isso aqui? Não é fácil, não. Mas olha qual é o conselho do apóstolo Paulo.
Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Faça o bem às pessoas, independente de quem elas sejam, independente da forma como elas agem conosco. Esse é o conselho da palavra do Senhor. Porque esse mundo é um mundo de injustiças. Mas se nós já somos crentes em Cristo como Salvador, nós temos a certeza de que aquilo que nos aguarda nos céus é muito melhor. E é eterno. O que são 70, 80 anos, 90, 100, perto da eternidade? E o interessante é que fazendo isto, nós não teremos um pensamento egoísta. Porque fazendo isso, nós vamos mostrar aquele que nos salvou para as pessoas. Como nós dissemos numa outra lição há umas 2 semanas atrás, nós servimos a Deus servindo pessoas. E como nós podemos servir a Deus e servir as pessoas, se não vivendo aquilo que o Senhor Jesus espera de nós? Como nós fizemos uma analogia há algumas semanas, precisamos ser mais próximos do espelho. Precisamos ser mais como espelhos. Porque o espelho não precisa falar. O espelho é mudo, mas ele demonstra. O espelho, para ser útil, ele precisa ser limpo. E a minha vida precisa ser uma vida limpa. Porque é assim que eu vou servir ao Senhor. É assim que eu vou levar Cristo para as pessoas. Tendo uma vida limpa. Uma vida digna daquele que me salvou na cruz. O espelho precisa ser plano. Ele não pode ter altos e baixos. E quantas vezes a minha vida é uma vida de altos e baixos? Ora eu estou animado, ora eu estou cabisbaixo, desanimado, mas eu tenho todos os motivos para ser muito feliz e bem-aventurado. E a minha vida não pode ser de altos e baixos. Mesmo que eles cheguem, eu preciso exercitar no meu dia a dia, ter uma vida plana. Uma vida plana, para não distorcer a imagem do meu Salvador em mim. E, principal de tudo, o espelho precisa ser iluminado. E nós só podemos iluminar as nossas vidas através da palavra do Senhor. Se eu não me dedico à palavra do Senhor, eu não vou conhecer as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como eu vou anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz se eu não o conheço? Se eu não tenho intimidade com ele? Se a minha vida não é uma vida de comunhão com ele? Irmãos, o juízo é sério e é real. A palavra do Senhor é muito clara ao dizer que existe, como no texto áureo que nós lemos. E eu queria, para encerrar, que você colocasse ele de novo lá, Lucas. O texto áureo lá em Lucas capítulo 12, versículo 5. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. O inferno é uma realidade. Existe algo depois da morte. E o único que pode mudar o nosso destino depois da morte é Jesus. Aquele que se entregou na cruz por nós. Então, se somos salvos por Ele, que as verdades
sobre o juízo possam nos incentivar a apresentar Cristo para as pessoas. Porque tem muitos que estão convivendo conosco dia após dia e que estão preparados para o inferno. Estão caminhando a passos largos para o inferno. Talvez alguns da nossa família, do nosso círculo próximo de amigos, e que ainda não entregaram seu coração a Jesus e precisam ver em nós esse Salvador. E se existe alguém que nos ouve e que ainda não reconheceu Cristo como Salvador, que possa realmente ser impactado pela verdade da palavra do Senhor, de que você precisa se preparar para o amanhã, para o depois. E só há uma forma de se preparar, é entregando o seu coração a Jesus. Amém? Deus nos abençoe.